bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A lei natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Essa é uma afirmação que nós encontramos no primeiro capítulo da terceira parte da primeira obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu vou repeti-la. A lei natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Temos também a lei natural, ou a lei divina, é de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é imutável, como o próprio Deus. O que tem variado ao longo de todos os séculos são duas coisas, basicamente. Primeira, o modo como ela tem sido trazida ou revelada para a humanidade. Porque cada profeta, cada missionário, no seu tempo, no seu lugar, precisou naturalmente expressar-se de acordo com a capacidade de compreensão, com costumes, etc., do lugar e do tempo em que falou. E também porque os próprios missionários, os próprios reveladores, nem sempre eles próprios tinham pleno conhecimento daquilo que deveria ser ensinado. Então, as coisas que disseram puderam realmente sofrer interferências e se ressentir das imperfeições que lhes eram peculiares. Mas o que tem variado muito mais ao longo de todo o tempo, e com certeza ainda continua variando muito, e deverá continuar a acontecer isso por um bom tempo, é a capacidade de compreensão nossa. Nós que recebemos as revelações da lei divina, nós que as vimos recebendo ao longo de muitos séculos e ainda nos dias atuais, temos uma grande dificuldade de compreensão. E cada um, naturalmente, interpreta, entende e responde de acordo com essa capacidade que lhe é própria. Nós não temos a menor dúvida, certamente, ninguém aqui terá essa dúvida, de que o Evangelho de Jesus constitui a mais pura expressão da lei divina da qual nós temos notícia. Pelo menos no seu lado moral. Porque, na verdade, a lei divina não se restringe a leis morais. A lei divina compreende todas as leis que fazem o universo funcionar, incluindo aí as leis físicas. Mas, compreendendo naturalmente que o mais importante para todos nós são as leis morais, não podemos deixar de recordar. O Evangelho de Jesus se constitui efetivamente na mais sublime expressão da lei divina. E como está
naquela frase que eu mencionei no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. A lei divina estabelece aquilo que o homem deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Se considerarmos que o Evangelho de Jesus reflete a mais pura expressão dessa lei, no seu aspecto moral, então temos que o Evangelho de Jesus, os seus preceitos, constituem para nós, até os dias de hoje, o roteiro que deve nos conduzir a um estado de felicidade, já que nós, conforme foi dito, só nos tornamos infelizes porque nos afastamos dessa lei. Daí concluirmos necessariamente que, se quisermos ser felizes, temos que aderir cada vez mais ao Evangelho de Jesus. Mas, como foi dito também, a nossa capacidade de entendimento, de assimilação, consequentemente a intensidade de resposta que cada um consegue dar, varia muito. E Jesus, ele próprio, conhecedor dessa situação, dessa circunstância, conhecedor profundo da natureza humana, não podia deixar de abordar essa questão. E ele o fez, ele a contemplou, talvez em mais de uma ocasião. Aquela da qual eu me lembro, e que melhor expressa essa análise feita por ele, é a parábola do semeador, da qual certamente todos nós nos lembramos. E nos lembramos até por uma razão muito especial. Ela está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é novidade, certamente, para ninguém, que os espíritas, de um modo geral, não todos, não são muito afeitos à leitura da Bíblia propriamente. Então, aquilo que eventualmente Kardec não inseriu na codificação, muitas vezes permanece esquecido. Mas essa está lá, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E até para falar da diversidade de tipos de espíritas. Mas isso não vem ao caso agora. Só recordando rapidamente, já que todos nós a conhecemos de sobra, e ela é muito curta, não levará muito tempo, vamos dizer apenas que ela está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, e no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Não está em João, porque o Evangelho de João é um evangelho muito diferente dos outros três, todos nós sabemos disso. Ele fala de formas diferentes, apresenta o Cristo de uma maneira inteiramente diferente. Os três evangelhos que eu mencionei, Mateus, Marcos e Lucas, são os chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos é porque você pode, já que eles são muito parecidos, muito semelhantes, no conteúdo e na forma, há pequenas diferenças, evidentemente, mas é possível analisá-los assim, colocando os textos e até fazendo, se quiser, comparações. Essa é a razão deles serem chamados sinóticos. Há algumas diferenças na apresentação dos assuntos, mas muito pequenas. Esta parábola, por exemplo, que está apresentada pelos três, traz uma ou outra diferença quase que insignificante. Eu vou fazer menção a essas diferenças. Vamos primeiro então recordá-la. O semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Uma outra parte caiu em terreno pedregoso.
A terra não era profunda, logo nasceu, mas não tendo raízes profundas, o sol quente queimou. Uma outra parte caiu em meio a espinheiros, crescendo os espinhos, sufocaram a semente. E por fim, uma parte caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essa última frase, que era relativamente frequente em algumas falas do Cristo, certamente significa: entenda quem puder. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. E certamente não eram muitas pessoas que conseguiam entender. Isso fica patenteado logo em seguida. Esta parábola é tida pelos entendidos como sendo a primeira de todas as parábolas propostas pelo Cristo. E não tardou para que seus próprios discípulos o interrogassem. A primeira coisa que perguntaram a ele foi: por que o Senhor lhes fala? Por que fala ao povo por parábolas? Porque esta parábola foi dirigida ao povo. Algumas situações, sabemos todos nós, são específicas. Tem plateia determinada, definida, fariseus. Tem um alvo certo. É claro, essa também tinha, mas eram todas as pessoas. Então perguntaram a ele: por que o Senhor lhes fala por parábolas? Eu falo a eles por parábolas, porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Eles, ouvindo, não ouvem, não entendem. Vendo, veem, mas não percebem. Mas ele se surpreendeu logo em seguida, porque eles próprios pediram-lhe explicações acerca da parábola, porque não haviam compreendido também. E ele até manifestou uma certa surpresa. Mas como? Nem vocês entenderam? E deu uma explicação. São pouquíssimas as ocasiões em que ele deu alguma explicação para alguma parábola. Esta é uma delas, deve haver mais duas, quando muito. A do joio e do trigo, né, Dorival? E talvez mais uma, não me lembro. Mas essa é uma delas, e me parece que importa que levemos primeiramente em consideração o que ele falou. Porque é importante, é claro, foi a explicação que ele deu. Ele não diz quem era o semeador, e nem era preciso que dissesse, era ele próprio. Mas também, semeador pode ser todo aquele que prega, todo aquele que ensina, de uma maneira geral. Ele diz que a semente lançada é a palavra do Evangelho, é a mensagem do Evangelho. E os diferentes tipos de terra são os corações humanos, que acolhem essa semente de diferentes formas, dão a ela diferentes tipos de acolhida. Então ele começa dizendo assim: aquela que cai à beira do caminho e os pássaros comem, é quando a pessoa ouve, mas não entende. Aí vem o maligno e retira dali o que foi semeado, para que não dê fruto. Notem que aqui há uma curiosidade. A primeira pequena diferença, que não quer dizer grande coisa, mas que convém ressaltar, até para nosso entendimento. Esta palavra maligno está no Evangelho segundo Mateus. São detalhes, curiosidades interessantes, apenas isso. No mesmo ponto da explicação, no Evangelho segundo Marcos, nós vamos encontrar a palavra, nesse lugar aqui, a palavra Satanás.
Marcos. E em Lucas, nós vamos encontrar uma palavrinha muito conhecida nossa, porém, outra palavra, diabo. Aí você vai falar, mas não é tudo a mesma coisa, né, Toninho? Maligno, Satanás, diabo, não é tudo a mesma coisa? É. Com certeza é. É uma questão de tradução, talvez, ou a palavra empregada pelo próprio evangelista, não sei. Também não é tão importante. É a mesma coisa, mas não é aquilo que se pensa. Não é aquilo que normalmente as religiões entendem. Porque sabemos todos nós que as religiões cristãs tradicionais, não o espiritismo, que também é uma religião cristã, mas as tradicionais pretendem dar cidadania a um determinado personagem. Uns chamam de diabo, outros chamam de Satanás, outros chamam de demônio, chamem como quiser. O fato é que aqui, nessa passagem, é preciso que compreendamos. Primeira coisa, vamos pegar o que está em Mateus, maligno. Jesus diz assim, a pessoa ouve a mensagem do Evangelho e não entende. Então vem o maligno e retira dali o que foi semeado para que não dê fruto. Maligno é tudo que pode ser mal. É tudo que pode nos prejudicar. Nós temos a nossa maldade interior, em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, expressando-se com maior ou menor intensidade, todos nós temos males interiores. Egoísmo, orgulho, cobiça, vaidade, inveja. Cada um sabe de si, não é? Esses são males, são agentes do mal que carregamos dentro de nós e que podem, de uma certa forma, numa determinada intensidade, impedir a nossa assimilação da mensagem do Evangelho e, consequentemente, evitar que nós a coloquemos em prática. Mas Marcos utilizou a palavra Satanás, que vem e faz a mesma coisa, retira dali o que foi semeado para que não dê fruto. Satanás o que é? A palavra Satã, em grego, significa adversário. Nada mais do que isso. E todos nós os temos. Podemos repetir tudo que foi dito anteriormente. Adversários internos, em maior ou menor grau, todos nós os temos. E são eles que interferem, são eles que nos atrapalham, são eles que nos desviam dos bons propósitos, com maior ou menor intensidade. A palavra diabo que Lucas utilizou significa também inimigo, que no fim, como eu disse antes, é tudo a mesma coisa. É tudo aquilo que interfere conosco, é tudo aquilo que de alguma forma exerce influência sobre nós, nos desviando dos bons objetivos. Mas não são apenas adversários internos. Podem ser também adversários externos. Todo mundo certamente no início pensou, obsessores, espíritos maus, sim, claro, com certeza. É uma das possibilidades. Todos nós estamos sujeitos a influenciações espirituais, boas ou más. Depende, naturalmente, de cada um de nós darmos guarida a qual delas, a que tipo delas. Mas influenciações espirituais, para recebê-las, não é preciso ser médium, na acepção que Kardec deu à palavra, aquele que é médium ostensivo, aquele que é
capaz de possibilitar um fenômeno mediúnico, uma comunicação psicofônica ou psicográfica, etc. Não precisa. As influências ocultas, como é tratado com muita propriedade na codificação, todas as pessoas, sendo médium ostensivo ou não, estão expostas a essas influenciações. Mas há também adversários encarnados. O maligno aqui, o Satanás aqui, Jesus certa vez chamou Pedro de Satanás, não foi? Num momento em que Pedro se colocava contra os propósitos do planejamento divino, tentando impedir Jesus de levar a cabo os seus propósitos, a sua missão. Então o que é que Jesus falou para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Estaria ele dizendo que Pedro era o demônio, que Pedro... Nada disso. Estava apenas expressando uma advertência a Pedro, que naquele momento se colocava como adversário da ideia da pregação, do ensino e até do cumprimento da missão do Cristo. Então Satanás, diabo, maligno, tudo é a mesma coisa, realmente. Existem muitos satanases à nossa volta, adversários, pessoas que nos influenciam. Existe a imprensa falada, escrita, a televisão, existe a internet, que tem uma influência poderosíssima nos nossos dias, existem os livros, e eu diria até os livros espíritas, que muitas vezes são portadores de mensagens inadequadas, incorretas, que podem fornecer uma informação enganosa. Então, quando Jesus fala, ouve a palavra e não entende, a partir desse momento, a pessoa não tem a defesa que poderia ter, caso houvesse compreendido a mensagem. Ela se torna mais vulnerável. Ele usou a palavra ouvir, o verbo ouvir, porque era o que acontecia. As informações, as coisas se passavam pela tradição oral. Escrever alguma coisa era muito difícil nessa época. Então os registros escritos eram muito raros. Às vezes muita gente tem a ideia de que quando Jesus estava pregando, falando, estava lá o Mateus com um bloquinho, né, anotando tudo. Não havia a menor chance de acontecer isso. A menor chance. O material, os recursos para escrever eram muito difíceis, muito complicados. Hoje, trazendo essa questão mais para perto de nós, nós poderíamos colocar no lugar do verbo ouvir, ou então acrescentar ao verbo ouvir, o verbo ler. Então a pessoa lê e não entende. Ou, pior do que isso, não lê. Não lê porque não se interessa. Não lê porque não quer saber. Não lê porque deixa para lá, isso aí não é para agora, tem muito tempo para isso. Etc, etc, etc. Essa ignorância, esse desconhecimento voluntário, muitas vezes, também expõe a pessoa a interpretações equivocadas. Porque ela não dispõe do aferidor. O aferidor a que me refiro é a doutrina espírita, a codificação de Kardec. Se a pessoa não tem esse conhecimento, o que acontece? Sai um livro novo aí. Os livros que mais vendem são livros psicografados. Que é do espírito fulano de tal, pelo médium fulano de tal. Então esse é bom. Vamos ler. É um romance? Melhor ainda. Vamos ler.
E ali você vai encontrar uma série de coisas atrapalhadas, incongruentes, que se chocam com a codificação espírita, mas a pessoa não conhece a codificação espírita. Como é que ela vai saber, mas isso não é? Não tem condição. Não vai separar o joio do trigo e vai aceitar. Vai aceitar como verdade. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. 2, para não ir muito longe, porque teria mais. Existe uma coisa muito comum. Eu vou colocar aqui o verbo puxar. Esse verbo vai ser usado num sentido especial. Como nós o utilizamos para quando queremos falar assim: a menininha puxou tal característica da mãe. É isso. Eu tenho uma neta, 2. A mais velha tem hoje quase 4 anos. Quando ela tinha em torno de 7 meses, por aí, um dia, lá em casa, ela teve lá uma atitude pouco comum nas crianças de hoje, uma atitude de rebeldia, de agressividade, coisa rara. Essa avó aqui de casa, vendo aquilo, disse: isso ela puxou da outra avó, né? Porque se fosse uma coisa bonita, legal, né? Aí era daqui. Puxou. É aí que eu quero chegar. A gente ouve essas coisas, não deveria ouvir de pessoas espíritas. E eu vou explicar por quê. E nem era até necessário explicar aqui para vocês. Vocês sabem muito bem disso. No Livro dos Espíritos, nós temos lá algumas questões, 207, 208, vou pôr só 4 aqui, 361. As 3 primeiras estão no capítulo 4, da segunda parte, pluralidade das existências. E a 4ª está no capítulo 7º, da segunda parte, retorno à vida corporal. Na questão 203, o Kardec perguntou assim: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que depois outro espírito vem adicionar a vida moral ou a vida inteligente? Está escrito ali, só a vida animal, porque a alma é indivisível. É lógico que os pais não dão uma parcela de sua alma, isso é evidente. Só dão a vida animal. Outro espírito é que virá acrescentar ali a vida inteligente, a vida moral. Essa é a 203. Mais adiante, na 207, ele insiste um pouquinho, fala assim: os pais transmitem aos filhos frequentemente uma semelhança física. Ponto. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, são espíritos diferentes. Os pais criam o corpo do filho. O corpo procede do corpo. O espírito não procede do espírito. Os pais, sabemos todos nós, não criam o espírito do filho. É outra alma que está ali, é outro espírito que está ali. Mas ele insiste. De onde vem então semelhanças morais que se notam com muita frequência entre pais e filhos? Espíritos simpáticos, que possuem afinidades entre si e que se atraem reciprocamente, exatamente por causa disso. Muitas vezes reencarnam juntos, diversas vezes, até na mesma família. Mudam-se por vezes os papéis. Ora é mãe, ora é filha, ora é tio, ora é pai, ora é... Vêm outros também, estranhos, se juntam,
etc. E o progresso se faz. Muito bem, e aí chegamos a um ponto importante, porque até aqui, o que ele está perguntando diz respeito à transferência de características morais hereditariamente, geneticamente, por geração. Fica claro a partir dessa pergunta que ele faz em seguida ali, 208. E após o nascimento? Os pais não exercem uma influência sobre os filhos? Aí os espíritos vão dizer, ora, óbvio. Ao contrário, aí sim. E é preciso que eles a exerçam, porque este é o seu papel de educadores. Cabe-lhes uma responsabilidade intransferível, pela qual serão culpados se falharem. Os espíritos precisam fazer progredir os outros espíritos. E os pais, mais ainda, os dos seus próprios filhos. Esse é um papel atribuído aos pais, é uma missão que lhes é confiada. Mas notem, após o nascimento, não exerce influência? Exerce. Claro, e tem que exercer mesmo. Mas ninguém herdou características morais, ou até mesmo intelectuais, dos pais. Isso não acontece. Na 361, para finalizar. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? De onde vem para o homem? O homem, essa expressão, na codificação, significa o sujeito encarnado. De onde vem para ele as suas qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Então a gente ouve muitas vezes essas coisas, puxou da avó, puxou da tia. Você puxa, cor dos olhos. Tendência a ficar careca, né, Dorival? Características físicas, anatômicas, fisiológicas, indiscutivelmente, até a quinta geração, sei lá. No entanto, características morais, intelectuais, não. Isso é de cada um, senão seria muito fácil. As pessoas veem uma família de músicos, por exemplo, e dizem, todos herdaram o talento musical do pai. Herdaram coisa nenhuma. Como herdaram? Cada um tem o seu próprio talento. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Então, essas situações nos dão conta da importância. É uma situação banal, um exemplo apenas daquilo que eu vinha dizendo. Jesus tinha razão. Ouve e não entende, lê e não entende, não lê, o que é pior. Há pouco tempo, esse é um fato que eu presenciei, eu vou relatar brevemente. Um companheiro foi fazer uma preleção sobre um tema do Evangelho, num estudo que se baseava num livro da Terezinha Oliveira, chamado Na Luz do Evangelho. As coisas da Terezinha Oliveira, quem conhece sabe, que são muito simples, didáticas, embora consistentes. É o caso dessas lições, elas são muito boas. Na Luz do Evangelho, são 8 capítulos, onde ela disseca alguns temas muito importantes, muito interessante de se ler. Mas ele foi falar disso e não sei por que razão, antes de entrar no assunto, ele falou assim, eu li na internet, não sei se é verdade ou não. Caros companheiros, se você está falando em público, principalmente, isso vale na vida particular também. Mas principalmente se você está falando em público, se não sabe se é verdade ou não, fica quieto. Não fale nada. Mas eu li que se aproxima da Terra um planeta que quando estiver
próximo, na distância ideal, projetará sobre a Terra uma radiação, digamos aí, uma magnetização, como queiram, de uma qualidade tão intensa, que isso produzirá na população da Terra uma transformação para melhor. A população da Terra vai se melhorar. E eu digo para vocês, fiquei imensamente feliz ao ouvir essa revelação. Porque o Espiritismo fala para a gente, não é, Toninho? Que essa tarefa de se melhorar é nossa. Deve resultar do nosso esforço. E olhe, vou lhes falar uma coisa, está sendo difícil. Para mim é difícil, muito difícil. Então se vem aí um planeta que vai resolver esse problema, eu fiquei imensamente feliz, porque o meu, não sei o de vocês, mas o meu vai resolver. Né, Dorival? O meu problema vai resolver. Vem, projeta uma coisa, uma radiação de boa qualidade, eu fico bom, de repente eu sou um sujeito egoísta, maldoso, etc, de repente eu fico bom, caridoso, fraterno, amigo de todo mundo, é uma maravilha, aí todo mundo fica bom, fica excelente, não é? Essa ideia vem desde Adão e Eva. Essas coisas, o espírita muitas vezes ainda não conseguiu se libertar de certos atavismos. Então as pessoas querem que as coisas se processem por transferência. Foi assim com Adão e Eva, pecaram, o pecado se transferiu para toda a humanidade, o tal do pecado original. Todo mundo se torna culpado. Vem Jesus, sofre o martírio da cruz, sacrifica-se por nós, derrama seu sangue, e todos nós que cremos nisso, somos salvos. E até aí eu não vi onde que nós entramos. Você viu? Percebeu alguma coisa? Eu não percebi. Onde é que a gente entra? Até agora nada. Adão e Eva pecam, a gente fica culpado, vem Jesus, se sacrifica, a gente se salva, e até aí não fizemos nada. Não é? Ora, é preciso parar com essas bobagens. Então o que é que leva alguém a chegar, abordar um assunto desse e falar publicamente? Desconhecimento da doutrina espírita, porque senão não falaria uma bobagem dessa. Muitos espíritas estão empolgados com essa história de transição planetária, só que tem gente que não está entendendo muito bem esse processo, querem que as coisas se passem assim, de uma forma milagrosa. Mas uma parte da semente caiu em terreno pedregoso. Falar logo, senão daqui a pouco é meio-dia, né, Tony? A terra não era profunda. Nasceu logo, mas a raiz era pouco profunda, o sol quente queimou. Quando Jesus, instado pelos discípulos, deu as suas explicações, ele falou assim: é quando a pessoa recebe a mensagem do Evangelho com entusiasmo, até com empolgação. Mas, sobrevindo às primeiras dificuldades na vivência do Evangelho, as primeiras tribulações, perseguições, por causa disso, ele logo desiste e abandona. O sol quente da crítica, da zombaria, da censura, isso nos dias de hoje. Nos tempos de Jesus a gente sabe que era mais complicado mesmo. O sujeito estava expondo a cabeça, né, ao dizer-se cristão. Mas hoje nós temos a coisa assegurada pela Constituição já há muito tempo. Liberdade de credo religioso. O máximo que pode acontecer é essa parte da crítica, da censura, da zombaria, a qual, naturalmente, a pessoa se expõe, torna-se espírita. Ninguém na casa é espírita. É possível que ocorram censuras, críticas,
a pessoa possivelmente se verá diante de algum comentário desagradável, ou numa outra situação, abraça uma tarefa qualquer na casa espírita, uma campanha Alta de Souza, que é feita na rua, alguém passa, vê a pessoa com a camiseta do centro espírita, com uma sacola na mão, fazendo campanha, lá no emprego, na segunda-feira, pode ser que alguém fala, eu te vi lá, comece alguém a fazer uma gozação qualquer, uma zombaria. E como a pessoa acabou de chegar, ainda não estudou, ainda não tem um conhecimento mais sedimentado, mais sólido, ainda não compreendeu bem a quem ela está servindo, para que ela está fazendo, para quem ela está trabalhando, pode ser que aconteça isso. Não está valendo a pena isso aqui não, está me trazendo muito problema, é melhor deixar as coisas como estavam, que ninguém se incomodava, é melhor ficar no lugar comum. É possível que isso aconteça. No entanto, um estudo mais aprofundado da doutrina espírita certamente habilitará a pessoa a reagir com absoluta naturalidade diante de qualquer situação, porque ela terá plena consciência do que está fazendo, para que está fazendo e a quem está servindo. E uma parte da semente caiu em meio a espinheiros. E os espinhos, ao crescerem, sufocaram a semente. Então Jesus disse que é quando a pessoa recebe a mensagem, e ali tem um pouco de terra, a mensagem chega até a penetrar, a ser recebida. Mas, diz ele, os cuidados do mundo, os prazeres, o fascínio das riquezas, pode ter um peso maior e desviar a pessoa desse ideal espiritual, porque ela não vai conseguir conciliar essas coisas. Como o próprio Cristo advertiu, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele disse não se pode, não é não se deve, não se pode. E efetivamente é o que acontece, não dá para colocar no mesmo lugar. Porque ou você, como ele falou ali, você vai servir a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então é preciso adotar um procedimento que o Espiritismo nos esclarece bem. Dá para conciliar, dá para fazer isso. A riqueza não é um adversário invencível, não há de conduzir a pessoa fatalmente à perdição, de jeito nenhum. Porque ela foi colocada no mundo exatamente como elemento de progresso, uma fortíssima alavanca de progresso. Só que é preciso que nós sejamos donos dela, e não o contrário. A partir do momento que conseguimos situar as coisas adequadamente, atribuindo a cada uma delas o seu valor verdadeiro, nós conseguiremos conciliar todas essas coisas, sem que uma prejudique a outra. A receita está dada por Jesus, está lá no Sermão da Montanha. O que é que ele falou, entre outras coisas? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é a receita básica. Qual é o objetivo fundamental? O que é a preocupação primeira? O objetivo maior. Se a gente souber situar isso, ótimo. O resto se encaixa. Agora, se nós invertermos, aí fatalmente chegaremos ao fim da encarnação com prejuízo. Prejuízo espiritual. Às vezes muito rico, mas com prejuízo espiritual. Porque aí nós deixaremos de lado aquilo que era fundamental e colocaremos em primeiro plano aquilo que não é fundamental, que é secundário, que é acessório, que, se bem utilizado, pode levar também ao progresso espiritual. E por fim, uma parte caiu em terra boa e deu fruto. Que essa é a parte mais interessante. São 4 tipos de terra. Um é beira do caminho, outro é terra pedregosa, outro é espinheiro e a outra é terra boa. E deu fruto. Ele fala assim, um a 100, outro a 60, outro a 30. Isso em Mateus e Marcos.
Lucas fecha de forma bem lacônica. Caiu em terra boa e deu fruto. Ponto final. A mim me parece muito mais provável que Jesus tenha falado exatamente como está em Mateus e Marcos. Porque ele dá uma ideia, didaticamente falando, dando apenas 3 proporções, como uma forma didática de dizer que as pessoas são diferentes. Não entendemos as coisas todos da mesma maneira. Consequentemente, não daremos o mesmo tipo de resposta. Não é? Mas o importante é que sejamos acessíveis. O importante é que cultivemos a terra do nosso coração, de forma que ela receba bem a palavra do Evangelho, permitindo que ela germine. A proporção em que isso se vai dar, vai depender muito aí, certamente, do esforço de cada um, de como cada um vai se aplicar a isso. Mas é evidente que dar frutos na linguagem evangélica significa realizar boas obras, fazer as boas coisas. E não vamos necessariamente entender boa obra como a construção de uma creche, de um centro. Pode também, pode fazer até mais, se tiver dinheiro, faça. Mas, com certeza, perdoar é uma boa obra, uma excelente obra, né? E tantas outras que se pode fazer sem necessariamente se utilizar de recursos monetários. Aí entra aquela coisa, as pessoas, eu não posso fazer toda a caridade que eu queria porque eu não tenho dinheiro. Se eu ganhar na loteria aí, eu vou fazer. Tá bom, talvez faça. Como diz Kardec, será? Será que a primeira pessoa que ele vai ajudar não é ela própria? Então a questão está ao alcance de qualquer um de nós, realmente. Compreender, tentar receber e tentar aplicar. Agora, que sejamos aqueles classificados como terra boa. 100, muito difícil. 60, eu acho muito difícil. 30 ainda é difícil. 20, 10, 5, não importa. Virtude chama virtude. O que importa é dar sequência a isso, é permitir que a semente germine. O resto vem de uma forma prática, é só deixar a coisa seguir avante. Então, ao término das nossas reflexões, creio eu, uma perguntinha básica que devemos, cada um de nós, fazer-se a si mesmo. Que tipo de terra sou eu? Beira do caminho? Beira do caminho é aquele que não quer nem saber, não entende, e também não está preocupado em entender, acha que isso é tudo coisa que para deixar para lá, não é hora. Terreno pedregoso é aquele sujeito que é fogo de palha, que começa uma porção de coisa, não acaba nada, não dá sequência, não tem firmeza nas tarefas que abraça, você conta com ele para amanhã, ele não vem, e assim por diante. Isso é terreno pedregoso, é coisa que não tem raiz profunda. Começa com entusiasmo, mas depois acaba. Espinheiro depende muito de como nós damos preponderância às coisas do mundo. Depende muito de que proporção, em que proporção, as pressões dos cuidados do mundo, os interesses mundanos, interferem com os nossos esforços espirituais. Se atrapalharem, então nós estamos no meio dos espinheiros. Ou terra boa. E aí é nesse ponto que a gente precisa tentar chegar. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Fazermos com que a semente do Evangelho penetre, germine, brote, cresça e dê o maior número possível de frutos. E aí, lembrando aquela frase inicial para a gente fechar, o Evangelho de Jesus é a mais sublime expressão da lei divina da qual nós temos notícia. O homem só é infeliz quando se afasta da lei divina. Portanto, só é infeliz quando se afasta da lei divina. Então é do nosso maior interesse, para sermos felizes cada vez mais, promover cada vez mais uma maior aderência aos preceitos do Evangelho. Muito obrigado a todos, muita paz.